esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu, correndo ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Olhou para dentro e viu as faixas de linho no chão, mas não o encontrou. Chegou então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro no túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo do Padre Joaquim, Diácono Elias, Eliseu, Feliz Páscoa, comunidade católica em adoração, amigos em adoração aqui reunidos desde o início do trido, né? A gente observa o rostinho, né? A fidelidade desses dias todos, entendendo a grandeza de estar em todas as celebrações e a graça de receber indulgência plenária, né? A graça de receber indulgência plenária, porque tudo que a gente dá a Deus, sempre recebemos mais. Ah, mas eu vou me obrigar a dar. E Deus diz: eu vou lhe dar mais. Então você faz o esforço de estar em todas as celebrações, com o amor por Jesus, com o amor por ser católico. Aí Jesus: ah, você vai fazer isso? Então, deixa eu amenizar as penas de seu pecado. Isso é indulgência. Irmãos, a gente podia refletir aqui. Eu pedi no Padre fazer um comissionário.
Teremos agora 50 dias para refletir sobre esse tema importantíssimo para a igreja. Porque aqui está todo o cerne, todo o motivo pelo qual nós somos Igreja Católica Apostólica Romana. Que imaginem os senhores e senhoras aqui reunidos, que se Jesus não tivesse ressuscitado, tivesse morrido de uma forma normal, como todos os outros seres humanos, provavelmente a fé não seria desenvolvida. Porque é a partir de um mistério redentor, a partir de algo incomum, que se torna uma atmosfera de sagrado. Porque quando Jesus na quinta-feira institui a Eucaristia, ele institui porque ele diz: olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Se na quinta-feira ele tivesse feito isso e quando ele tivesse não voltado, por que ia se celebrar? Ou seja, ele falou uma coisa e não aconteceu. Como é que, mesmo a gente vendo isso, ainda é difícil de entender, como é que nós íamos pregar a respeito de alguém que venceu o poder de Roma, que pôde matá-lo, fato, venceu o poder religioso judaico que queria tirar ele de cena, morrendo e não voltando? Porque o triunfo da experiência de Jesus é no terceiro dia. Porque e vivemos com tanta espiritualidade nossa Sexta-feira Santa. E eu quero trazer vocês ao olhar, quando tiram Jesus da cruz e botam nos braços de Nossa Senhora, olha que estava tudo consumado. Se não fosse ressurreição, queridos irmãos, ali tinha acabado tudo. Jesus tinha sido um profeta, como disse Emaús, rico em palavras, em atos, mas morreu. Mas passou. Ele podia ser muito lembrado de Israel? Podia. São Bento, São João Batista são lembrados até hoje, não são Deus. Mas criaram uma mística religiosa toda envolvida a partir de um episódio. Precisava mais do que pregar, precisava mais do que fazer milagre, porque pregar e milagre Elias tinha feito, Eliseu tinha feito, Moisés tinha feito, Abraão tinha feito, Isaac tinha feito, Isaías tinha feito. Isso não era novidade. A novidade está neste acontecimento. E que veja que se vai abrindo os olhos como se num degrau crescente. O texto começa dizendo: na primeiro dia da semana, ou seja, a primeira-feira, que hoje chamamos de domingo, né? Porque tornou-se para os cristãos dia do Senhor, dia que o Senhor ressuscitou, bem de madrugada, e ainda estava escuro. Eu acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver, de algum modo, né? Ver o que? A noite profunda, e quando vai dar 4:30 da manhã, a barra do tempo começa a ficar avermelhada, e o que era totalmente escuro passa a não ser mais tão escuro assim, mas ainda não se enxerga como o dia. A fé no ressuscitado é este processo de crescimento. Por quê? Eu posso olhar para qualquer um dos senhores: vocês creem que Jesus ressuscitou? Eu sei que estou falando para uma assembleia que já acredita. Vocês creem? Aí eu posso fazer uma pergunta extremamente materialista: prove. Qual é a única prova que eles tinham? Um lençol dobrado. Mas César ou o sumo sacerdote poderia muito bem
Vamos roubar o corpo desse rapaz, tirar daqui, porque vamos começar a fazer todo mundo a partir do corpo dele. E que foi isso que foi alegado aos judeus. Sendo que ao contrário, os judeus começaram a espalhar no primeiro século que nós, os cristãos, tínhamos roubado o corpo para fazer a ideia de que Jesus tinha ressuscitado. Em vários escritos foi dito isso. O rabinato tradicional até hoje diz: vocês forjaram a ressurreição. Vocês roubaram o corpo dele para dizer que ele subiu. Então, prova material nós não temos. Nesses 50 dias, o que vamos ter a partir desse momento, que o que tinha ficado com a responsabilidade de ser a pedra da igreja, que era Pedro, e o que ia ficar até mais tarde, como eu falei na sexta-feira, que é João, correram ao encontro do episódio e constataram: ele não está. Ao longo da semana nós vamos ver Maria Madalena quando fala com Jesus, pensando que eu já dentro, vocês tiraram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Ainda era madrugada, eles ainda não entendiam, eles ainda não viam. E talvez isso seja uma lição para nós. Que às vezes, talvez a nossa fé ainda está na madrugada. A gente já começa a ter um entendimento, mas ainda é muito fluido, muito epidérmico, sem profundidade. Por isso, a gente troca estar com o Senhor por qualquer coisa. Porque só alguém muito importante nos faz mudar de caminho. Só alguém muito interessante para nós nos dá gás. Daqui eu não saio. Como um pai que está trabalhando, mas tem a festa do dia dos pais ou do dia das mães no colégio, e o pai e a mãe dá virada de todo jeito para ir ver o seu menino fazendo aquelas coisinhas de criança. Por quê? Porque tem uma experiência de amor muito profunda ali. E não importa o que aquela criancinha esteja fazendo, o que importa é que eu preciso estar, porque eu amo. E eu não amo o que eu não conheço, irmãos. Jesus não pode ser um conceito no nosso intelecto. Pela fé chegamos à maturidade, mas não pela ciência chegamos à fé. Chegamos à fé pelas experiências a partir da madrugada até chegar Jesus, o sol da minha vida. Ah, diácono, quer dizer que o padre já chegou, o senhor já chegou, os outros diáconos já chegaram? Não, não. Se vocês não saibam, tenho certeza, eu vou falar pelo padre agora, ele quer mais, eu também. Talvez eu já vi mais coisas do que muitos de vocês, por isso decidi mais. Mas eu quero mais, porque ele tem mais para me mostrar. Eu só vou chegar ao sol, céu. Porque por enquanto, como diz São Paulo, vemos pelo espelho turvo. Ainda vemos fragmentos. E para mim já é mais do que suficiente para eu acabar a minha vida aqui, no altar. Para eu me gastar como uma vela neste altar, para dizer que aqui nada me rouba essa cena, esse pouco que eu vi. Imagine o privilégio de João, que ia ao terceiro céu. Imagine o privilégio de Paulo, que ia ao terceiro céu. Imagine os grandes místicos da igreja, que tiveram experiências profundíssimas com o Senhor, como estigmas e tudo mais. Imagine, eles andaram mais, amaram mais, porque quem busca, encontra, quem bate, se abre. O que constatamos nesta manhã de Páscoa é que a decisão de sair da madrugada é sua. Caminhe em direção ao dia e ao sol do meio-dia chamado Jesus. Corra e chame testemunhas. Maria Madalena fica e agora? Vamos fazer o quê?
Às vezes, diante da morte de um ente querido, a gente já se fez essa pergunta: e agora? Fui embora, não tenho mais. Mas é aqui que a Páscoa é a nossa encruzilhada, é a nossa decisão. E mais do que simplesmente entender, ir buscando esta graça renovadora do Espírito. Porque, como diz São Paulo, eu posso andar anos na madrugada, carcomido com minhas humanidades tortas, e no lugar de viver experiências com Deus e com o amor, eu ficar na minha humanidade. Não sou o filho das trevas, mas também não busco a luz. E o não buscar a luz me faz ser aquela pessoa que passa na beira da água como um barco, nem mergulha, nem voa. Nem mergulha, nem voa. A necessidade da Páscoa para nós está ligada a isso. Veja na segunda leitura. Acaso ignorais que um pouco de fermento levedado estraga toda a massa? É por isso que para eles, os judeus, hoje é o terceiro dia da festa dos pães ázimos. E são 7 dias de festa. A Páscoa é só a primeira celebração. E o que é essa espiritualidade dos judeus? Se alguém aqui já mexeu com massas e com pães, sabe o que eu estou dizendo. Quando você pega a farinha e põe o fermento e você deixa ele crescer, se você cheirar a farinha, ela está azeda, ela está fermentada, ela não está estragada para te fazer mal ao estômago, mas ela está azeda. E sabido também de nós que, como provocamos inchaços, sensação de estufamento no estômago quando comemos massas com fermento. Por isso o judeu durante 7 dias ele come pão que não tem fermento, para que não altere a graça do alimento. Que muitas vezes tomamos alimentos que nos azeda, que fermenta dentro de nós. Por exemplo, Deus diz: coma o pão ázimo, o pão sem fermento de amar o outro. Aí você prefere comer o pão fermentado do... Depende. Eu não confio, eu não sei, eu estou desconfiado. E esse pão faz você fazer o quê? Não viver uma experiência de amor com Deus através dos seus irmãos. A Páscoa nos chama vale em direção à luz, para que cada vez mais você coma pão sem fermento, sem mudança, que seja sólido o alimento, que seja gracioso. Lançai fora o fermento velho, para que jaz na massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já foi imolado. Assim, celebramos a festa não com velho fermento, mas fermento da maldade, fermento do pessimismo, mas o pão ázimo da pureza e da verdade. A escala de vitória de Jesus vai ser até o fim
antagônica completamente à do mundo. Não é à toa que ele nos ensina, né? Se alguém te bate a face, dá outra. Se tu tem um inimigo declarado, alguém que está te fazendo mal, beija a mão dele. Se alguém está te passando a perna, te trapaceando e rouba-te, dê a túnica. Esse fermento da pureza e da verdade só vai ser comprado e comido por nós se a gente tiver uma experiência pascal. Porque por que eu vou sair da minha verdade? Por que eu vou sair do meu amor próprio? Por que eu vou largar a mão de me defender, de ser eu? Porque eu tive uma experiência com alguém que perdeu para ganhar e ganhou porque perdeu para o mundo. Vocês, nós, cada vez mais precisamos deixar de ser mundanos, de sermos do mundo. O caminho da humilhação que passamos para ser cristãos, hoje tem outros pedidos, mas desde o surgimento em derramamentos de sangue contínuo, como nasceu o cristianismo, até o tempo de hoje, são exigidos de nós sacrifícios para que a gente saiba que a gente não é daqui. E só quem te convence disso é o ressuscitado. Quem vier após mim, tome sua cruz, tome as suas dificuldades, tome os seus problemas e me siga. Siga-me, porque no final de tudo será lindo de se viver. Do mesmo jeito que do Gólgota para o túmulo, do túmulo para a verdade, a pureza, a glória, a realeza. Por isso, Raul ontem pontuou muito bem quando eu disse: 2 pontos eu fecho a noite. 1, vai para a Galileia. E eu expliquei muito bem o que era ir para a Galileia, que era ir em encontro daquela de falar e anunciar essa experiência que você teve e tem, e que tem que ser crescente. Quantas fastas você já viveu? E o quanto você já ressuscitou ou não? E a segunda é uma pergunta necessária que precisamos fazer, e aqui eu termino essa palavra pascal. E como é que eu sei, diácono, que eu estou fazendo a experiência certa? Tive uma experiência com o ressuscitado. Mandou-me eu ir para a Galileia. E durante esse período, até chegar na Galileia, na vontade de Deus sobre minha vida, Ele foi aparecendo, Ele foi me dando experiência, Ele foi me nutrindo, Ele foi me alimentando, Ele foi cuidando de mim. E o que é que eu faço para saber se está certo? Os sinais acompanham aqueles que creem. O sinal acompanha aquele que crê. O amor não cabe em si. Se você estiver vivendo experiências de amor, isso começa a reverberar em sua vida, você calado, você quieto. Tantos frutos internos começam a ser compassivos, amenizando seus impulsos, seu nervosismo, seus cansaços, suas iras, seus vícios. Os frutos vão acalmando tudo isso em você, e os outros vão vendo, vão se aproximando, vão provando, e os sinais carismáticos, espirituais vão saindo. Você fala na língua que o outro precisa ouvir, e o outro escuta e entende.
pela sua experiência de vida, sendo luz do ressuscitado em você, aonde você chega, as trevas vão indo embora e todos os psiquismos atormentados pelo demônio começam a ser cessados. A não ser que alguém que faça a experiência desista, não está atrás. E isso vai causando o que a palavra em hebraico diz: cura e salvação. Esse é o segundo ponto. Os sinais daqueles que estão no caminho. Vamos para Galileia, gente. Passemos pelo túmulo. Eu já vi o túmulo. E quando a gente vai ao túmulo, eu já celebrei a Santa Missa no túmulo. Inclusive eu forrava ali o pão com muita forma aqui no altar. Eu forrei no lugar. E digo com os meus olhos a mesma coisa que João disse aqui nas Escrituras. Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Ao contrário, tem um monte de gente doida brigando, às vezes, que é uma confusão medonha. O santo túmulo de Jesus. Mas ele não está mais lá. Mas pela fé, eu sei que um dia ele vai voltar. E ele precisa me encontrar na Galileia, fazendo a vontade dele, acreditando nele cada vez mais, provando cada vez mais delícia. Ah, diácono, eu já caminho há muito tempo. Por favor, vem aqui, toma o microfone e me fala o que você viu no terceiro céu, porque eu não fui ainda. Alguém aqui já foi no terceiro céu? Por favor, pode me falar aqui, relato. Se você ainda não foi, você tem muito a caminhar. Muito. Saia da madrugada. Saia da madrugada. E vá para a Galileia do amanhecer. E veja o ressuscitado com os olhos da fé. Amém. Meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, e de mim louvarei até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus.